O PL 490, também conhecido como Projeto de Lei do Marco Temporal, ele traz dentro de si uma série de outras coisas, além da própria sacanagem do marco temporal, que é aquela ideia de que os índios precisam comprovar que estavam sobre um território em 1988 para que tenham direito àquela terra. Como o Gregório observou muito bem no programa da última sexta-feira, a gente não consegue guardar nenhuma conta de luz do mês passado, quanto mais achar um comprovante de que você estava num determinado território em 1988. Imagina os povos indígenas, que muitos deles não têm nem acesso a documentos escritos, terem que fazer esse tipo de comprovação. Além da sacanagem de que eles foram massacrados durante todo o período da ditadura militar, foram expulsos dos seus territórios, e aí a gente premia com um projeto de lei aqueles algozes dos índios, aqueles que os expulsaram dos seus territórios, né? Uma vez que aqueles que não estariam sobre os seus territórios em 1988 perderiam o direito à terra. É uma interpretação errada da Constituição, a Constituição que diz que os índios têm direito às suas áreas tradicionalmente ocupadas. Não significa que elas tivessem, que eles teriam que estar necessariamente naquele momento naquela terra. Mas além dessa sacanagem, tem uma série de outras questões. Os ruralistas costumam atacar a proteção aos indígenas, a cultura indígena, dizendo que o índio também quer celular, o índio também precisa de celular, eles falam muito de celular. Mas aí, nesse ponto, tem uma sacanagem incluída no PL 490, que eu vou explicar melhor na sequência. Uma das sacanagens é essa avaliação de traços culturais. A lei permitiria avaliar se uma comunidade mantém atividades que caracterizam o território como terra indígena. Se houver essa perda, a União poderá retomar a terra. Vamos ver como aquele ruralista entrevistado pela Folha de São Paulo explicou esse ponto. O jornalista vai e pergunta: mas a perda do traço cultural não é subjetivo? Como seria feita essa avaliação? Aí o ruralista fala: se demanda a terra indígena por necessidade cultural. Se perde a necessidade cultural, perde o princípio da demarcação. Mas o que seria perder a necessidade cultural? E aí o ruralista responde: se eu uso um princípio para demarcar e esse princípio não existe, por que demarcar? Perde o sentido. A sociedade vai definir isso. O projeto de lei vai permitir a construção de hidrelétricas dentro de terras indígenas, a construção de linhas de transmissão, a exploração mineral dentro de terras indígenas, uma série de fatores que vai ajudar na degradação da sociedade indígena. Também vai permitir que se estabeleçam parcerias com fazendeiros para que se elimine a vegetação e se estabeleçam monoculturas de soja, por exemplo. Aí depois que a terra estiver destruída, que a cultura estiver destruída, esse princípio dos traços culturais vai ser suficiente para que o Estado tome de volta a terra dos índios. Ou seja, destrói-se a cultura, destrói-se o meio ambiente e depois de tudo destruído, isso é usado como argumento para que eles não tenham nem mesmo a terra. Olha que contradição, olha que loucura. E essas são aquelas pessoas que falam: não, o índio tem que ter acesso a celular, o índio tem que ter, não pode ser mantido como se fosse no museu, não pode ser mantido como se fosse no museu, porque na hora que ele mudar a cultura dele, na hora que tiver elementos suficientes para que a população julgue que não são mais índios, perdem as terras indígenas. Antigamente haviam os bugreiros, que eram os especialistas em caçar índio. Hoje em dia isso aí é considerado inaceitável, mas os bugreiros modernos estão funcionando dentro do Congresso Nacional. Esse é o Giovanni Caiapó, um típico jovem caiapó. Você vê que ele está com a camiseta da Seleção Brasileira e uma bandeirinha da França. Os paranoicos, nacionalistas paranoicos, ficariam preocupados com essa bandeirinha da França. Mas, na verdade, ele gosta de futebol, como todo jovem caiapó, e gosta da França no futebol.
Esse aí é o perfil dele no Facebook. E esse é o tipo de jovem, o tipo de indígena que vai ser julgado no futuro para saber se ele tem traços adequados suficientes para ter direito a uma terra indígena. Pois é, dá para ver que ele é Flamengo. Aí aparecem as amigas dele, as colegas que também gostam muito de futebol. Ele usa a máscara de cachorrinho no Facebook e olha aí a cara dele em outro perfil que ele escolheu. Muita gente já vai olhar para essa foto e falar: ih, não, 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 tira a terra indígena dele. Uma bobagem. Ele sabe da gravidade da questão do marco temporal e é por isso que ele produziu o vídeo que eu reproduzo na sequência em protesto contra o PL 490. Tampitão, 3 de junho de 2023. Terra indígena Urubu Branco. A delegação Ampliamos está a caminho de Brasília para participar da grande mobilização nacional dos povos indígenas, para somar as forças com os demais guerreiros e guerreiras da ancestralidade. Vamos defender nossos direitos originários. Homonitre muni, homonitre muni, homonitre muni, homonitre muni, hochutaye muni, hochutaye muni, horokomoko, 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 horokomoko. Homonitre muni, homonitre muni, homonitre